esquentar. Forte a união que está a se pensar. Sinto vibrar e iluminar, no mais que eu insista, querer e me esforçar. Forte em mim se faz a presença, não fica longe de toda a união. É que dentro me envolvo em um sonho bom, relembrando a montanha que grande se ergueu. Ando firme caminho e dou minhas mãos. Abro os braços, estico, alcanço o dom de prosperar, de prosperar. Sinto vibrar e iluminar, no mais que eu insista, querer e me esforçar. Forte em mim se faz a presença, não fica longe de toda a união. É que dentro me envolvo em um sonho bom, relembrando a montanha que grande se ergueu. Ando firme caminho e dou minhas mãos. Abro os braços, estico, alcanço o dom de prosperar. Dar asas pra voar, de prosperar. Dar pernas pra subir, de prosperar. Dar braços pra alcançar, de prosperar. Dar mente pra criar, de prosperar. Dar asas pra voar, de prosperar. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite aqui da Fraternidade Espírita Joaquim Portugal, nessas transmissões virtuais, onde nós nos encontramos para refletir a respeito das lições que a doutrina espírita traz, que o Evangelho do Cristo traz para cada um de nós. Então, o convite aí é que você possa estar conosco nos próximos instantes, onde tentaremos aqui trazer mais um tema de suma importância
para as nossas almas. Vamos fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, companheiro de todas as horas e espiritualidade amiga, que sempre está conosco, nos auxiliando, nos abençoando, nos inspirando. Nesses instantes, elevamos o nosso pensamento ao Cristo maior, ao Senhor da vida, que possa iluminar cada um de nós, onde quer que estejamos nesses instantes, abençoando as nossas existências, os nossos espíritos, trazendo a paz, a luz, a bênção, que só Ele é capaz de oferecer. Te rogamos, Pai maior, que a nossa fala possa ser espelho do que o Senhor espera de nós. E te pedimos, cuida dos nossos lares, das nossas famílias, daqueles que estão em necessidade, em angústia, em tristeza, que necessitam do teu amparo maravilhoso. Que a tua mão possa encontrar, abençoar, cuidar, conduzir cada um deles, cada um de nós. Esteja conosco, Pai bendito, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, então, nós estamos iniciando o mês de outubro e nessa quinta-feira nós iniciamos um projeto que ocorre todos os anos na Aliança Municipal Espírita da nossa cidade, que é o mês do educador, onde trazemos temas vinculados ao núcleo familiar. Então, desde a infância, da evangelização de bebês, a juventude, a mocidade, os adultos, os idosos, a Casa Espírita se volta à necessidade de trabalhar com mais aprofundamento temas vinculados à família. E o tema que nos foi proposto aí para iniciar esse mês de outubro é Ide e pregai o Evangelho. É claro, quando trazemos um tema do Evangelho, nós encontramos com certeza material dentro das lições imorredoras do Cristo para a nossa reflexão noturna. Então, que possamos durante esses instantes em que estivermos juntos espiritualmente, já que fisicamente não podemos, que possamos utilizar esses momentos para a nossa reflexão. Porque esse é o objetivo desses encontros. Que a gente encontre material para a nossa reflexão íntima, para verificarmos no nosso interior aquilo que necessita de corrigenda, aquilo que necessita melhorar, aquilo que necessita ser transformado. E esse é o objetivo da nossa facilitação noturna. Sendo assim, eu separei aqui, para que a gente possa trabalhar esse tema, um texto de André Luiz, lá do livro Missionários da Luz, onde nós teremos a oportunidade de aprofundarmos um pouco mais em cima do texto e assim trazermos algo de útil espiritual para cada um. O livro é o livro Missionários da Luz e eu tenho certeza de que muitos de nós provavelmente já leram esse livro e conhecem a história de Segismundo. André Luiz dedica mais de um capítulo do livro a descrever o processo de reencarnação, como se dá, esse processo de reencarnação. Mas o que eu gostaria aqui de separar é um trecho mais corriqueiro ali do início da preparação dessa encarnação de Segismundo. O que nós gostaríamos de trazer é um pequeno trecho que tem ali em um dos capítulos, onde nós julgamos que tem um material muito bacana para o nosso estudo.
da noite. Então, o que é preciso a gente saber? Nós temos Segismundo, Adelino e Raquel. Adelino e Raquel, eles em uma outra vida, em uma vida pré-existente, eles se casaram e Segismundo chega na vida dos dois cobiçando Raquel. Cobiçando tomar Raquel como mulher. E isso gera uma contenda, gera um conflito, ao ponto de Segismundo tirar a vida de Adelino, ou seja, Adelino desencarna pelo homicídio, Segismundo acaba preso e Raquel, por estar desamparada, acaba indo viver num prostíbulo. Então a encarnação dos três, ela se perde dentro da programação espiritual que havia sido feita para cada um deles. Então, Adelino e Raquel, no plano espiritual, recebem o convite de retomarem o vínculo conjugal que eles tinham nessa vida anteriormente existente. E eles reencarnam na Terra e contraem novas núpcias. Se casam e têm um filho primogênito chamado João. Chega então o momento onde Segismundo é convidado a reencarnar no seio dessa família como o segundo filho do casal. Então, ele é convidado ali a reencarnar naquela família para transmutar, para transformar o ódio, o rancor que ele tinha por Adelino, aquela situação, né, de homicídio, ele transformar o ódio em amor. Sublimar sentimentos. Essa é uma das propostas, né, da doutrina espírita para cada um de nós. Encontrarmos aquilo que precisa ser transformado. E então, chega um momento em que o espírito de Segismundo é trazido para se aproximar daquela família. E o vínculo, o liame, ele é tão negativo com Adelino, que Adelino começa a ter pesadelos, né, enquanto dorme à noite, com a aproximação de uma sombra, de um inimigo, de algo que estaria lhe querendo fazer mal. Além disso, Adelino enfrentava no trabalho, situações que lhe tomavam muita energia, lhe deixavam nervoso e impaciente. Então ele relata para Raquel que ele está tendo esses pesadelos noturnos, mas em alguns dias ele chega mais sombrio em casa, mais taciturno, mais monossilábico. E é essa situação que Alexandre, o mentor espiritual do livro, acompanhado de André Luiz, encontram na casa. E eu trouxe esse trecho aqui, a gente vai ler para poder ir na riqueza, né, da fala de André Luiz. A gente vai encontrar aqui o material para a gente dar uma analisada com mais profundidade. Então, Alexandre e André Luiz chegam até a casa onde Segismundo vai reencarnar e ali eles encontram a família de Adelino, Raquel e João. Vamos ler o trecho. Observemos Adelino e Raquel. Vejamos a cooperação que podem receber. Olha a importância desse trecho. Vejamos a cooperação que podem receber. Acompanhemo-nos em silêncio. O chefe da casa permanecia taciturno, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava. No entanto, ele continuava quase sombrio. Não se efetuou o negócio que você esperava? Interrogou a senhora, tentando a palestra afetiva. Não, respondeu ele secamente. Mas você continua interessado? Sim. E viajará na próxima semana, caso não se realize o empreendimento até domingo? Talvez. A esposa fez longa pausa, algo desapontada, arguindo em seguida. Que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora?
O marido fitou-a com frieza e respondeu lacônico: nenhuma. A essa altura, Alexandre fez um gesto significativo com a cabeça e falou-nos preocupado. Em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil, de modo algum, aos nossos propósitos. Percebam que Alexandre, ele analisa a condição espiritual ali para ver de que maneira ele poderia ser útil. E ele percebe que o patriarca, o pai da família, ele não está bem espiritualmente. Respondendo sem muita vontade de conversar, sem respeitar a importância espiritual do lar. Porque é isso que Alexandre fala. O altar doméstico, o sublime amor do altar doméstico, a importância dos laços de família. E aí, o que Alexandre constata? Que eles terão muita dificuldade em iniciar o processo de reencarnação de Segismundo, que já tem essa situação de rancor, de ódio, de outra vida com Adelino vivenciando uma situação, um estado mental, espiritual, psíquico, não muito favorável. Há uma conversa a se abrir para os convites da existência, né? Os convites da programação reencarnatória. Só que Alexandre, ele é experienciado. Ele sabe que o amor divino encontra sempre maneira de alcançar os seus filhos. Não existem obstáculos intransponíveis para o amor de Deus. E ele, como espírito superior, encarregado de auxiliar nesse processo, ele então tem a ideia de utilizar o filho primogênito do casal para alcançar esse pai. Ele então diz: procurarei despertar em Adelino as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente, a fim de ouvir-nos esta noite. Ou seja, Alexandre já vislumbrava a possibilidade de conversar com Adelino em desdobramento durante a noite, e ele precisava já iniciar ali naquele momento uma transformação no estado psíquico de Adelino. Porque quantas vezes nós menosprezamos a importância de um café, de um almoço, de uma refeição, junto às pessoas que por programação reencarnatória fomos convidados a viver juntos. Às vezes nós menosprezamos esses instantes. E o que André Luiz vem mostrando aqui é que esses instantes têm sua importância, muitas vezes, no tipo de pensamento, no tipo de condição, no tipo de construção que cada um de nós pode ser convidado a fazer. Se menosprezamos ou agimos com indiferença, mau humor, muitas vezes diante desses instantes, com que qualidade nós vamos construir lá fora ou em outras situações? Certo? Então, Alexandre se aproxima de João, impõe as mãos sobre a cabeça de Joãozinho e o menino ganha um sorriso e começa a participar da conversa. Mamãe, diz Joãozinho, por que papai está triste? Joãozinho tem 3 anos, tá, gente? O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a senhora respondia comovida. Ou seja, só aquela fala de Joãozinho já chamou a atenção de Adelino. Não sei, Joãozinho, disse Raquel. Ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E o que são negócios, mamãe?
tornou a criança ingênua. São as lutas da vida, meu filho. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou: Papai fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a senhora sorrindo. E por que fica triste em casa? Que pena, hein, mamãe? O chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Então, a fala de Joãozinho começa a dissipar aquela sombra, aquele miasma, aquela sensação de desânimo, como se o ambiente do lar fosse inóspito. Que ideia é essa, Joãozinho? Disse Adelino. Eu não estou triste. Papai, por que você não vem rezar comigo hoje à noite? Olha a importância disso aqui, gente. Mamãe, ensina-me todas as noites a rezar por você. Quer ver? E ele coloca o talher, coloca a colher em cima da mesa, olha para o alto e junta as mãozinhas numa bela prece. Meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida, dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. Aquilo ali toca Adelino de tal forma que ele dissipa as energias deletérias que ele estava carregando. E vira ao filho e diz: Joãozinho, vejo que estás adiantado. Hoje à noite rezarei com você. Percebamos a riqueza de um momento de 5, 10 minutos do dia dessas pessoas aqui. Porque olha a transformação, olha o início da resolução de um problema. E aí, eu gostaria de convidar cada um de nós para começar a analisar aqui sobre um nível, sobre um prisma espiritual, essas situações que nós trouxemos aqui com um simples momento ali do café, do almoço dessa família. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que nós temos sim problemas familiares dentro desse lar. Nós temos um marido que não está dando muita importância para a esposa, e nós temos a chegada de um desafeto da família para encarnar naquele local. Então, o estado psíquico mental desta casa, ele está um pouco afetado realmente. Só que, como eu disse, o amor de Deus tem sempre maneiras de nos alcançar. Mas vamos analisar um pouco mais o que essa família traz para a gente. Uma outra coisa que é interessante é a presença da espiritualidade superior ou inferior. Nós vivemos quase que num reality show da vida real. Para a espiritualidade, tanto a inferior quanto a superior, nós não escondemos nada, nem nossos pensamentos mais íntimos. Eles têm acesso a tudo isso. E no caso aqui, nós temos espíritos superiores que vão tomar termo da situação para poderem agir. Mas os espíritos inferiores podem se utilizar dessas informações para obsediar, para destruir, para ajudar a criar mais problema, mais caos dentro dessa família. Além disso, nós temos a presença de criaturas evangelizadas dentro do lar. Isso é muito importante para a gente. Nós temos Raquel e Joãozinho que fazem uso do recurso da prece. E toda atividade importante, gente,
toda atividade importante das nossas vidas, ela deve se iniciar com uma prece. Esse é o convite que a gente faz. Você quer fazer algo de útil, algo de importante? Faça uma prece. Procure se canalizar, procure se ligar ao Senhor da vida, para que Ele possa abençoar o seu desiderato, a sua intenção, o seu propósito. Então, percebam como é que uma prece feita ali através do olhar, da ingenuidade, da humildade de uma criança, vai auxiliar num processo muito importante para a vida de todos eles. Só que nós sabemos que, ao analisar as situações sobre o prisma da doutrina espírita, nós temos condição de, através da revelação espírita, encontrar o Consolador prometido. Encontrar o porquê das coisas, o motivo, o momento. Nós temos a oportunidade de, através da revelação dos Espíritos, né, dessa doutrina revelada pelos Espíritos, de entender o porquê as coisas são como são. E é exatamente em cima disso que nós vamos começar a aprofundar a nossa conversa. Porque, tudo bem, aqui a gente já encontra um manancial muito interessante para a gente trabalhar. Mas é preciso a gente perceber que todos os nossos relacionamentos, todas as vidas, todas as situações que realmente estão vinculadas ao nosso ser, elas têm um motivo de ser. Nós não somos o que somos por acaso. Sabemos que no nosso caminho espiritual, muitos são os débitos, muitas são as conquistas que amealhamos ao decorrer do caminho. Então, é analisando sobre o prisma da doutrina espírita que nós vamos entender um pouco mais, né? A gente já trouxe aqui essa fala de André Luiz, mas é que nós vamos aprofundar um pouco mais em cima do texto. Porque quando nós verificamos a nossa existência, quando tenho certeza, ao fazer uma análise da nossa caminhada até aqui, eu tenho certeza de que nós encontraremos momentos em que nós talvez fiquemos bastante alegres, bastante contentes com as construções, com as boas coisas que fizemos, com os momentos felizes que passamos, e com certeza, se tivermos aí um pouquinho de crítica pessoal, nós também vamos encontrar situações, momentos em que talvez as coisas não saíram do jeito que a gente gostaria. E mais do que isso, eu diria para você que há situações em que às vezes nós não enxergamos o quanto nós deveríamos dar mais de nós deveríamos contribuir mais um pouquinho para que as coisas funcionassem da maneira como elas devem funcionar. Com isso aqui eu não estou dizendo que a gente tem que ficar vinculado a relacionamentos abusivos ou situações que não nos completam, que não nos auxiliam. Mas será que não estamos às vezes reclamando demais? Será que não estamos igual a Adelino, negligenciando a luz que a gente tem dentro de casa, que às vezes vem de outros familiares? É algo aí que a gente precisa refletir. E é a doutrina espírita quem traz isso de uma maneira muito cristalina. Por quê? Porque mostra a nossa realidade espiritual. Mostra que estamos aqui vinculados a situações que nós ajudamos a construir em algum momento do passado. Então, quando analisamos principalmente essas situações em que as coisas não saíram muitas vezes do jeito que gostaríamos, surge em nós muitas vezes o desejo de refazer, de ter uma nova oportunidade, de reparar muitas vezes o mal que construímos. E aí
surge um dos princípios da doutrina espírita que mais demonstra o amor de Deus para com cada um de nós, que é a possibilidade da reencarnação. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, questão aí conhecida por muitos de nós, já estudada e reestudada, nós vamos encontrar a espiritualidade respondendo para Kardec. Kardec indaga, no que se sustenta o dogma da reencarnação? Por que reencarnar? E a espiritualidade diz: na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. E quando a gente fala de arrependimento, a gente precisa ir em Segismundo, e André Luiz vai trazer essa informação para a gente, de que ele está arrependido do que ele fez com Raquel e Adelino na vida passada. E ele quer a oportunidade de reencarnar como filho para transformar a situação, para sublimar esse amor, esse ódio que existia anteriormente em amor. Então, Deus deixa sempre aberta a porta ao arrependimento. Todas as situações que hoje, que nessa existência, nós não dermos conta, que vamos combinar, gente? São bastantes, são muitas. Nós teremos a oportunidade, nós teremos múltiplas existências para poder reparar, para poder reconstruir, para poder nos religar à essência divina, ao melhor que há dentro de nós, já que carregamos a lei divina dentro das nossas consciências, já que temos essa parcela do amor divino, já que temos essa essência espiritual, essa essência crística dentro de nós. Muitas serão as vidas, muitas serão as portas que teremos que atravessar para que esse arrependimento, para que essa necessidade de reconstrução, ela se materialize em atos, em sentimentos, em palavras, em ações. E é em cima disso que nós vamos analisar esse lar, que nós estamos analisando esse lar. Porque, por um outro lado, nós temos algumas coisas que complicam, Como o próprio Alexandre disse, nós temos algumas coisas que complicam o desenrolar dessa reencarnação, desse processo reencarnatório de Segismundo. E nós podemos citar como um desses empecilhos a ilusão de Adelino perante as situações da matéria. Porque o que acontece muitas vezes? Enquanto estamos no plano dos desencarnados, planejando a nossa reencarnação, nós olhamos a vida sob um outro prisma. Nós falamos assim: nossa, eu agi errado dessa forma, isso aqui precisa ser refeito, isso aqui precisa ser melhorado, nossa, eu perdi a oportunidade nesse sentido. E aí a gente pede, de maneira humilde, a oportunidade de reencarnar para reparar, para refazer. Só que quando chegamos aqui, a matéria, o mundo, faz com que muitas vezes nós nos iludamos. Além disso, eu gostaria de acrescentar, há uma falsa sabedoria que a sociedade muitas vezes produz, que nos coloca vinculados a situações de êxito, de sucesso, que não correspondem ao sucesso e ao êxito espiritual. Queremos ter, muitas vezes, quando os convites são outros. E muitas vezes nós não medimos esforços para alcançar certas coisas. Passamos por cima de quem tiver que passar, destratamos. São coisas aí que a gente precisa começar a analisar. E aí o que a gente encontra em Adelino? Uma pessoa que está vinculado, que está iludido pelas promessas, pelos ideais da matéria,
e não consegue perceber a beleza, a riqueza espiritual que ele tem no lar. Nós temos, claro, um sentimento de rancor, de ódio entre Segismundo e Adelino, que leva Adelino ao ponto de mentalmente matar os espermatozoides que ele produz e impedir, assim, a fecundação de uma nova existência na esposa dele. E aí eles podem ir a todos os médicos, fazerem todos os exames que eles não vão encontrar causa física para a impossibilidade. Eles já têm um filho. Não são inférteis. Mas o poder da mente, vinculado aí a sentimentos menos nobres, pode impedir realizações divinas na nossa existência. E isso é importante aqui para a gente refletir. Outras coisas que a gente precisa analisar são algumas coisas positivas dentro desse lar. Porque nós falamos aí da prece, que tem a oportunidade de auxiliar nesse processo de transformação. Nós temos a figura evangelizada de Raquel, que se preocupa, ou seja, nós temos uma mãe que se preocupa com a evangelização, com o aprendizado espiritual do filho. Quer dizer, Raquel, em algum momento da vida, ou através dos pais dela, ou através da sua inteligência, ela percebeu que era importante se evangelizar, se espiritualizar. E ela passa esses valores para o filho. E ali nós encontramos, então, a porta, o material que vai permitir o desvencilhar desse nó que existe em Adelino e Segismundo. E, lógico, a presença da espiritualidade superior. Porque essa sempre está nos observando, sempre está conosco. Mas, como o próprio Alexandre disse, muitas vezes nós não temos a percepção, nós não temos a condição de, muitas vezes, entender aonde eles estão pondo a mão para nos auxiliar. Certo? Além disso, é preciso aqui a gente refletir que todos nós trazemos fraquezas espirituais. Todos nós trazemos imperfeições que ainda precisam ser lapidadas de alguma forma. E de acordo lá o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, toda imperfeição vai produzir alguma infelicidade de alguma forma. Então Adelino, ele se deixa iludir, ele se deixa permear ali pelas energias negativas das ilusões terrenas, talvez de uma vida que ele quisesse diferente. E isso dificulta também os processos dentro de casa, porque perde a oportunidade de construir relacionamento de amor com a esposa. Olha para você ver. Foi-lhe tirado numa existência a oportunidade de desfrutar disso. E ele recebe uma nova oportunidade e começa a negligenciar aquilo. Então, percebam, dentro dessa dualidade nós temos pontos a favor e pontos contra. Só que a gente precisa trazer um pouco para a gente aí o aprofundamento para que a gente já possa, até de certo modo, caminhar aí para o nosso encerramento. O que a gente precisa refletir a respeito, aqui, trazendo para nós? Todos nós temos inúmeras encarnações já vividas. Só que o que acontece muitas vezes? Imagine se eu pego você agora e levo até uma selva, uma mata fechada, vendo você, até o caminho até lá, para que você não tenha condição de saber onde você está, e eu solto você nessa mata. Largados e pelados, que é mais ou menos dessa forma como a gente vem muitas vezes reencarnar, não é isso? E aí eu coloco você ali e falo, olha, vou te deixar aqui e você se vira para sair dessa mata. Vamos combinar que é um desafio
complicado. Você concorda comigo que algumas pessoas podem até conseguir, mas que algumas pessoas podem ser que não consigam sair dessa mata? Se ela for uma mata extensa, se for uma mata fechada, de dificuldades? A encarnação é quase isso. Nós chegamos aqui num local, vamos combinar, quase que numa selva humana, onde é que muitas vezes a gente tem que matar um leão por dia, onde é complicado realmente viver, e a gente tem que se virar. Há um agravante, como eu disse anteriormente, no caso da nossa selva urbana, porque nós, como sociedade, muitas vezes nós produzimos sabedoria que não condiz com a sabedoria espiritual. Basta dizer que muitas vezes a gente analisa situações onde a sociedade, vamos colocar assim, ela pune o ladrão com a perda do membro. E aí você pode falar assim comigo, no evangelho tem, se minha mão é motivo de escândalo, vou cortar fora, e aí eu vou levar o pé da letra. Não é assim. Diante muitas vezes de alguém que pratica o roubo, a sociedade se une e bate, mata aquela pessoa. A gente já presenciou situações de linchamento, né? De pessoas que cometeram às vezes algum deslize perante a sociedade. E aí alguém entra, e aí, gente, não é uma crítica, mas nós precisamos fazer a reflexão em cima da doutrina espírita. Eu conversava com uma pessoa esses dias e ela era totalmente a favor de pegar bandidos e moer na pancada. O cara entra na sua casa, rouba as coisas que você conquistou com suor. A pessoa dessa tem que apanhar realmente. E aí eu acabei me lembrando aqui agora de uma história de Chico, onde um trabalhador, né, que trabalhava com Chico Xavier em uma das suas reuniões, ele teve durante o dia o seu escritório arrombado, levantou, o pessoal entrou no escritório dele de contabilidade e roubaram tudo, levaram tudo, bagunçaram tudo. E aí ele triste, um pouco revoltado, ele chegou para a reunião, né, pensando assim, nossa, eu estou aqui trabalhando com Cristo, com Chico, por que eu passei por isso? Sou um trabalhador honesto, sou uma pessoa honesta. Aí ele chegou assim, Chico olhou para ele, silenciosamente, veio e deu um abraço apertado nele. E aí quando ele soltou, Chico virou para ele e falou assim, meu irmão, como é bom devolver. Ele não tinha falado nada com Chico, mas ele entendeu o que Chico falou. Não há vítimas aqui na Terra. Se situações sérias nos são acometidas, é porque algo é necessário. Estamos vinculados a alguma coisa, a algum planejamento. Então, percebendo isso, percebendo essa selva em que vivemos, é que muitas vezes nós estamos mergulhados nessa selva sem um norte seguro. Você concorda que se eu der uma bússola para você ou para essa pessoa que estiver na selva, ela tem uma chance maior de sair dela vivo? Pode até ter algumas pessoas que não consigam. E algumas pessoas mesmo com todos os ensinamentos redobrados de amor, de cuidados, eles não dão conta da encarnação. Mas o que a gente precisa perceber é que quando temos uma bússola, nós temos condição de encontrar saída, encontrar as respostas, encontrar os caminhos de maneira mais correta. E essa bússola moral é o Cristo e é o Evangelho. Quando a gente trabalha esses encontros. Existem pessoas aí conseguindo vencer a encarnação sem caminhar pela fileira da religião? Sim. Porque trazem dentro delas uma bagagem moral muito grande e muito importante. Mas não nos enganemos. Quando temos
a oportunidade de contar com recursos valiosos, o caminho se torna mais fácil, menos árduo, menos dificultoso. Nós não precisamos fazer tantas curvas para chegar ao objetivo. E essa é a proposta do Cristo. Porque ele, como governador espiritual do planeta, ele poderia ficar lá como governador lá de cima e vamos aqui, ajuda dali, ajuda daqui, mas deixa eles se virarem aí nessa selva. Não. Ele falou, não, eu vou lá. Eu vou mostrar para eles como é que se deve agir e vou deixar para eles um manancial de informações, de ensinamentos, para que eles tenham um roteiro seguro para vencer na encarnação deles. É por isso que Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Porque o que acontece muitas vezes? Quando eu não tenho acesso ao Evangelho, eu fico aqui, desse lado, e a tendência é que eu fique repetindo aquilo que eu fui na existência passada. Porque não tem ingrediente novo, não tem material novo. Eu reencarno, eu trago aquela bagagem espiritual de uma outra existência e a tendência é que eu comece a repetir. Se não há ali uma evangelização, se eu não me permito me abrir para uma experiência de espiritualização nova, eu começo a repetir. E, gente, é por isso que muitos amigos, irmãos nossos aí fora, continuam cometendo os mesmos erros, as mesmas atrocidades, e a gente olha e fala assim, gente, onde o planeta vai parar? Onde o planeta vai parar? Nós aqui precisamos perceber que nós estamos repetindo coisas, comportamentos de outras existências. Agora, quando nós pegamos essa mesma criatura com essa mesma bagagem e nós derramamos sobre ela a água do Evangelho, da evangelização, dos ensinamentos do Cristo, nós começamos a colocar essa pessoa em xeque. Porque ela começa a analisar o que ela era, o que ela pensava como correto, e começa a analisar o que o Cristo traz como proposta, e aí um novo caminho se abre. Uma nova oportunidade se faz, uma nova porta se escancara à frente. E aí a pessoa tem que escolher se ela vai continuar naquele mesmo caminho onde ela muitas vezes já percebe que não é o melhor, ou se ela vai começar a trilhar um caminho diferenciado. Isso é muito importante. E é aqui que a gente percebe a importância do Evangelho. Por que se nós abrirmos o Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar essa frase que é tema do nosso estudo, ide e pregai o Evangelho, no último capítulo do Evangelho de Marcos? Porque o Cristo precisava dar todo o ensinamento, todo o exemplo, toda a lição, para depois da crucificação, depois que ele já tivessem passado os 3 dias, ele aparecesse aos discípulos e dissesse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a gente. Porque o pregar o Evangelho não é a fala. Francisco de Assis vai dizer isso. Não é através da fala, mas é através do sentimento, da essência, do ser. O que ele convidava os discípulos, que agora seriam apóstolos, era para que cada um deles fossem para suas missões. Por onde passassem, eles transmitissem o amor, os exemplos, as lições que tinham transformado a existência deles. Porque não nos enganemos, aqueles 3 anos ou mais que eles passaram com Jesus, tocou profundamente a alma, o espírito, o coração de cada um deles. Eles já não eram mais os mesmos. Eram homens novos. Estavam benzidos, estavam tocados, banhados
pela vida do Cristo. E a partir de agora seriam cartas vivas por onde passassem. É assim que nós vamos encontrar na presença de um Chico Xavier uma pessoa que produzia crescimento para todas as demais que estavam ao lado dele. Para todos aqueles que tinham ouvidos de ouvir, olhos de ver, eles cresciam próximo a uma pessoa como Chico. Pedro fundou a Casa do Caminho, a primeira instituição religiosa vinculada ao Cristo. E se nós formos atrás de outros exemplos, vamos ver inúmeras pessoas na história da humanidade que produziram muitas vezes avanços científicos, porque interiorizaram dentro de si ensinamentos, valores morais, valores espirituais, valores imortais, que a doutrina espírita hoje condensa e que o Cristo desenhou de maneira muito firme. Então, meus irmãos, Jesus já tinha dado todos os exemplos, todas as lições, e o que ele convidava os apóstolos a ir pelo mundo e pregar o Evangelho, mostrando que é muito mais do que falar. É ser, é estar, é agir. Então, o convite que nós hoje gostaríamos de fazer é: até quando você vai ficar do lado de cá repetindo os mesmos erros? E sim, ninguém está dizendo que é fácil. Muitas vezes a gente sabe quais são e às vezes a gente não consegue mudar. Tranquilo. É por isso que nós vamos ter essas oportunidades aí de existência. Mas eu te pergunto, não é melhor buscarmos uma bússola? Não é melhor buscarmos um norte? Para que as atrocidades, as coisas horrorosas, escabrosas que já fizemos em outros tempos não mais se repitam? Esse é o convite. Isso é pregar o Evangelho. E esse é o convite que eu gostaria de deixar para você na noite de hoje. Que possamos retornar para as nossas vidas diárias após esse encontro, após essa fala, e pregarmos o Evangelho. Não como uma doutrina religiosa, não como um dogma, não como um ensino, mas que possamos ser a melhor versão de nós mesmos, ajudando, auxiliando o próximo, onde quer que estejamos. Tudo bem? Então, meus irmãos, terminados esse momento de fala, gostaríamos aqui de encerrar com a prece, já muito agradecidos pela oportunidade da fala, da reflexão. Então eu convido você aí para que nesse instante final possamos, já vinculados a essas energias benditas que circundam o nosso lar nesse momento, que circundam cada um de nós, deixarmos exteriorizar o sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade de aprendermos com essa doutrina bendita, de termos a presença do Cristo entre nós, abençoando e iluminando os nossos lares e as nossas famílias. É assim, Pai Maior, que te pedimos humildemente, nos intua a dar os melhores passos em nossa caminhada. Abençoa aqueles que sofrem, os que estão doentes, acamados, necessitados de amparo. E cuida, Mestre, dos nossos espíritos, da nossa saúde física e espiritual, nos possibilitando, Mestre, caminharmos sempre para o alvo, como dizia Paulo, sempre sabendo que o alvo é a tua presença, o teu exemplo, o teu amor. Esteja conosco, Mestre Jesus, esteja conosco, espiritualidade amiga. A tua bênção, Pai Maior, nós te pedimos na noite de hoje. Que assim seja. Obrigado pela caridade de me escutarem e
Se Deus abençoar, estaremos juntos em uma oportunidade próxima. Até mais. Fiquem com Deus. Muita paz.